Boa noite, pessoal. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo. Hoje é dia 3 de dezembro de 2019. Bom, nós tivemos agora, há pouco, o término da votação do TSE com o voto do ministro Barroso, dando uma importante vitória para o brasileiro na possibilidade aí da criação do partido Aliança pelo Brasil do presidente Bolsonaro. Bom, que vitória foi essa? O Barroso, com o seu voto, ele fez a maioria dentro do TSE, possibilitando que sejam colhidas assinaturas para a criação do partido político aí, utilizando-se o meio digital. Agora, o grande pulo do gato, que ao meu ver é um pulo do gato manco. Por quê? O TSE, com isso, ele exige que para ser colhida essa assinatura por modo digital, que seja utilizada a certificação digital. Agora, no Brasil, quantas pessoas têm a certificação digital pessoal? Vamos lá. Tem um grande público que tem essa certificação? Sim. Quem é esse público? São os advogados que têm essa certificação digital pela exigência da profissão, onde eles precisam disso para utilização dos processos judiciais digitais. Então todos os advogados têm a certificação digital. Agora, se a gente for analisar no meio dos votantes no Brasil, quantos desses votantes brasileiros possuem a certificação digital? Infelizmente, é um número muito pequeno, é um número, vamos falar assim, pífio nessa relação. Então, com isso, o que o TSE faz? Ele fala: eu autorizo a captação de assinaturas, a coleta de assinatura digital para a formação do partido, mas eu exijo que essa coleta de assinaturas seja utilizando certificação digital. Ótimo. O que ele fez? Ele tirou do ombro dele, o TSE tirou do seu colo, tirou de si a responsabilidade dessa captura de assinaturas para a formação do partido. Ele tirou de si todo o peso que ele poderia falar se fosse com a palavra assim: eu nego a colheita de assinaturas pelo meio digital. Então veja, ele autoriza, mas com uma capacidade real de colheita de assinaturas do meio digital, ao meu ver, Ricardo, muito pequena. Infelizmente, pelo que eu falei, o número de pessoas, de pessoas físicas que têm o certificado digital ser muito pequeno. E aí tem um outro ponto. Brasileiro, então, eu vou falar: não, vamos tirar a certificação digital. É um processo que ele não é barato, ele custa, se eu não me engano, em torno de R$180 por ano, e a pessoa ela tem que fazer essa compra na internet, ela tem que ir até uma validadora que dá a certificação digital para assinar pessoalmente e aí ter o seu certificado digital. Veja, então não é um processo assim: eu compro pela internet e recebo e está tudo ótimo. É uma coisa assim um pouco mais complexa, não é nenhum absurdo, não é, mas você perde aí uma manhã do seu trabalho para poder tirar esse certificado digital. Então veja, ao meu ver, o que é essa possibilidade que o TSE fez? É o famoso voo da galinha, onde ela decola aqui, meio metro depois ela cai e acabou. Foi uma votação que o TSE fez simplesmente jogando para o público, e essa análise o grande público, infelizmente, não está fazendo. Está aceitando essa votação como sendo uma votação simplesmente: o TSE autorizou que seja utilizado o meio digital para colheita de assinaturas para a criação do partido. Não é bem assim. Só vai poder assinar digitalmente a criação, para a criação do partido, quem tem a certificação digital. Então veja, vamos vamos pôr o pé no chão, vamos fazer uma análise calma. Eu quero a criação do partido Aliança pelo Brasil. Eu estou no PSL pela simples condição de que era o partido em que o Bolsonaro estava afiliado. O Aliança sendo criado como partido, eu saio do PSL também. Eu vou me filiar ao Aliança pelo Brasil. Afinal, vai ser o único partido realmente de direita e conservador nos princípios
e liberal na economia. É o único partido em que vamos poder confiar que, por ser de direita no Brasil, mas essa condição que o TSE votou hoje, autorizando a captação de assinaturas por meio digital, com a exigência da certificação digital, não dá realmente a condição de velocidade de criação que se esperava já para a eleição de 2020. Ao meu ver, com essa condição da exigência da certificação digital na captação de assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, ainda não vai se ter, infelizmente, condições de criação desse partido para a eleição de 2020. Ao meu ver, o Aliança pelo Brasil vai ser um partido viável, participando da eleição para 2022, infelizmente. Então essa é a análise que eu, Ricardo, faço quanto a essa votação aí e liberação do TSE de captação de assinaturas para a criação do partido político com utilização da certificação digital. Infelizmente, neste momento, não é uma coisa ainda que vai dar realmente a alavancagem que nós precisamos e que esperávamos que fosse autorizado pelo TSE. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe o governo de Jair Bolsonaro, que Deus continue abençoando e iluminando os caminhos de Jair Bolsonaro em relação aos seus feitos, às suas leis, à sua luta e de todo o seu governo, de todos os seus ministros, por um Brasil reto, justo, com valores morais para a sua sociedade e pela família, e valores liberais para a economia. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Facebook, Ricardo PSLSP, me sigam no Twitter. Análise clara, análise do fato, fria, mas uma análise justa e certa. Não análise simplesmente pelo coração e uma análise em que vai levar uma mentira para o brasileiro. Não, uma análise da verdade, uma análise reta, uma análise justa. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Eu sou Ricardo Siqueiro, com análise da nossa política, da economia e também do nosso judiciário. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe e ilumine Jair Bolsonaro, nosso presidente, e todo o seu governo.